vamos falar de primitivas. Para você entender primitivas bem, você deve entender primeiro as regras de derivação. Então, se você não sabe regras de derivação, pelo menos as básicas, derivada da potência, derivada do ln de x, derivada de seno e cosseno, seria bom você primeiro rever essa matéria. Então, você já viu que a derivada de x ao cubo, né, esse símbolo aqui significa derivada, é 3x2. Agora, vamos chamar essa função f' de x de 3x2. Então, f' de x é uma função que já está derivada. A pergunta é esta: qual seria uma possibilidade dessa função antes de derivar? Então, você poderia responder falando que o f' de x, que é a função antes de derivar, seria x3. Poderia ser x3 mais 8, x3 mais 20, x3 mais uma constante. Então, quando a gente já tem uma função que foi derivada e queremos achar a função antes de derivar, estamos encontrando a primitiva. Então, f' de x, né, é uma primitiva de f' de x. Tá bom? Vamos te dar uma motivação prática para o estudo de primitivas. Vamos supor que um físico conheça a velocidade de uma partícula. Por exemplo, velocidade é t2 mais 5t. E esse físico quer determinar a posição da partícula, s de t. Essa velocidade aqui pode ser em metros por segundo e a posição aqui em metros, tá? Que pode ser metros por segundo, aqui metros por segundo. E o tempo em segundos. Agora, você sabe, né, que a velocidade é a derivada da posição, é o s' de t. Então, como você quer saber S de t, essa aqui é a derivada do S, então, encontrar o S de t é encontrar uma primitiva de V de t. Então, ST é uma o quê? Primitiva de V de t. Agora, nós vamos aprender algumas regras aqui, que essa determinação da primitiva é mais fácil. Mas essa aqui já vamos arriscar. Como que seria o S de t aqui? ST, né? S de t seria o quê? Mas qual a função que a derivada é t2? Você concorda comigo com o expoente que teria que ser 3? Mas para dar t2 você teria que dividir por 3, porque quando 3 desce aqui, ó, cai 1 no expoente, cancela. De 5t seria quanto? 5t2 sobre 2. E aqui você soma uma constante, tá? Então essa aqui seria uma primitiva dessa função. Tá bom? Bem, vamos à definição formal de que é primitiva. Uma função f' é denominada uma primitiva de uma função f' num intervalo i se a derivada do f' for igual a f' de x para todo x em i. Então vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos considerar essa função f' aqui igual a x4 mais 2. E vamos considerar a função f' como sendo 4x3. A pergunta é, f' é uma primitiva de f'? Se você derivar o f', derivada de x4 é 4x3. Derivada de 2 é 0. Então, esse f' é uma primitiva de f', né? Então, aqui nós podemos escrever que f' é uma primitiva de f' de x. Ok? Poderia ser x4 mais 8, o f' também. Tá bom?
Bem, daqui a pouco nós vamos dar uma função e pedir a sua primitiva, tá? Agora, simplesmente, nós vamos mostrar que a função f é uma primitiva da função f. Então, acompanhe comigo. Qual que é a derivada do f? A derivada do f é 2x. Então, isso significa o quê? Que o f é uma primitiva de f de x. A derivada do f deu o f. Na letra B, qual que é a derivada do f? Aqui é x3 sobre 3 é a mesma coisa que 1/3 de x3. Quando você deriva x3, é 3x2. Podemos cancelar aqui, ó. Então, a derivada do f é x2. A derivada do f deu f. Então, você conclui o quê? Que o f é o quê? É uma primitiva de f de x. Tudo bem? Bem, continuando. Vamos mostrar que o f é uma primitiva do f. Então, qual a derivada do f? Qual que é a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Tá? Se a derivada do seno é o cosseno, olha aqui, resultado aqui igual. Então, nós concluímos que f é o quê? Uma primitiva de f de x. Bem, lá aprendendo regras de derivação, você aprende primeiro que a derivada do ln de x é 1 sobre x. E depois você aprende que a derivada do ln do módulo de x também é 1 sobre x. Então, a derivada do f aqui é 1 sobre x. Então, você conclui que o f também é o quê? É uma primitiva de f de x. Tá bom? Bem, vamos agora ao conceito de primitiva mais geral. Para encontrarmos uma primitiva mais geral de uma função, basta encontrar uma primitiva e depois somar c. Tá bom? Então vamos supor aqui que a função f de x seja igual a x3. Então qual que seria a primitiva mais geral? Encontramos uma primitiva, por exemplo, x4 sobre 4, e somamos a constante c. Então esse x4 sobre 4 mais c é uma primitiva mais geral dessa função. Agora, se você tiver f de x igual a cosseno de x, qual que seria a primitiva mais geral? Qual a função que você deriva e dá o cosseno? Não é o seno? Então, a gente basta somar c aqui, ó. Primitiva mais geral, seno de x mais c. Tá bom? Bem, vamos agora à definição de primitiva mais geral. Se f de x é uma primitiva de f de x, chamamos f de x mais c a primitiva mais geral de f de x. Esse c é uma constante qualquer. Exemplo, encontre a primitiva mais geral f de x de f de x. Então, acompanhe comigo. Vamos escrever aqui a primitiva mais geral f de x. Qual a função que a derivada é 2x? Não é x elevado a 2? Então, basta acrescentar esse c aqui, ó. No de baixo, qual a função que a derivada é 5 cosseno x? Se fosse somente cosseno x, você ia pôr seno x. Mas como tem esse 5, você vai permanecer com esse 5 aqui e vai somar o c. Beleza? Continuando. Vamos continuar a determinar a primitiva mais geral. Então, qual que seria a função f de x, a primitiva mais geral de 3x2? O expoente deve ser 3.
Quando nós derivamos x3, dá 3x2. Basta acrescentar a constante c. Qual que seria a primitiva mais geral de 10x? O expoente deve ser 2. Mas quando você deriva x2 é 2x. Então, para dar 10x, nós temos que colocar um 5 aqui, ó, mais a constante. Qual que seria a primitiva mais geral de seno de x? Então, você teria que descobrir uma função cuja derivada é seno. Derivando cosseno, dá menos seno. Então, nós temos que pôr o menos aqui, ó. Derivada do cosseno é menos seno, fica 2 menos para dar mais. Mais a constante. E você sabe também que a derivada do e elevado a x é o e elevado a x. Aqui você soma a constante. Tá ok? Ó, sabemos que f de x igual a seno x é uma primitiva de f de x igual a cosseno x. A derivada do seno dá o cosseno. Agora, vamos supor que nós queremos uma primitiva do 8 cosseno de x. Basta colocar, se colocou um 8 aqui, basta colocar um 8 aqui, ó. 8 seno de x. Então, 8 seno de x também vai ser uma primitiva de 8 cosseno x. Nós sabemos também que f de x igual a x2 também é uma primitiva de f de x igual a 2x. Derivando x2, você tem 2x. Tá? Agora, vamos supor que você quer uma primitiva de cosseno de x mais 2x. Então, basta pegar a primitiva do cosseno de 2x. No caso aqui, seria seno de x mais x2. Seria uma primitiva de cosseno de x mais 2x. Tudo bem? Então, vamos ver agora mais formalmente essas propriedades, né? Então, se f de x e g de x são primitivas de g de x e g de x, e k é uma constante, então kf de x é uma primitiva de kf de x. Então, vamos supor que você sabe a primitiva de f de x, que é g de x. Você põe um 8 aqui, basta pôr um 8 aqui. Tá? Então, outra propriedade. f de x mais g de x é uma primitiva de g de x, de f de x mais g de x. Então, se você sabe a primitiva desta e desta, a soma dessas duas funções vai ter f de x mais g de x como primitiva. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e até a próxima!